Bom, estão vendo a apresentação? Dá um ok, está vendo? Está tudo ok? Beleza? Então, está tudo certo. Essa câmera está virada para lá. Deixa eu acertar o estúdio aqui. Beleza. Ok. E aí, Clóvis, bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia. Bom dia, Zé Carlos. O meu som tá bom, Clóvis? Oi? O meu som tá bom aí para você? Para mim tá. Então tá legal. A imagem está dando para ver, né? Então podemos começar a aula. Qual a sugestão que vocês dão? Espera 5 minutos de atraso ou começa no horário? Já é 5. Pode. Acho que pode começar no horário, Zé, porque Beleza. vai Tá ficar ótimo. gravado, né? Eu queria Tá só bem? desejar boa aula para vocês. Tá ok. No começo, ainda tem gente que vai se perder um pouquinho no horário, que horas começa e tal. Nossa, É normal, primeiro dia de aula em todo lugar, né? o som aqui está muito ruim. Para mim, eu não estou ouvindo os Clóvis, está muito ruim o som. Deixa eu ver se eu pego o meu ouvido aqui. Enquanto o Zé se ajusta aí, alguém tem alguma dúvida em relação às coisas do cursinho, no geral? Quiser mandar no chat, quiser perguntar em 2 minutinhos, a gente Estou já... ouvindo, viu? Não tem tempinho, não tem tempinho. Não estou ouvindo. Está muito ruim o som para mim. O retorno, né? O meu áudio está muito baixo. Melhor agora, Zé? Agora sim. Agora estou ouvindo dentro da orelha. Melhorou muito. E o som, vocês continuam ouvindo bem, né? Sim, sim. Ok. Eu acho que está um pouquinho baixo aqui para mim, mas eu acho que a gente controla no volume, né? Tá. Tudo bem, porque... Deixa eu ver se esse microfone já não está aqui, está ligado ainda. Tá chique, né? Você lembra aquele dia que você me encontrou lá no centro? Esqueci ele aí. Eu já esqueci ele na caminhada e tal. Bom, mas vamos parar de enrolar e vamos começar essa aula, certo? Boa aula, pessoal. Se é dúvida, a gente está à disposição, viu? Valeu. Ok, Clóvis. Então, deixa eu verificar se está aqui. Bom dia, gente. Meu nome é José Carlos, né? Nós vamos trabalhar matemática A para o Enem, né? O módulo A. Vamos ver conjuntos numéricos, em conjuntos numéricos que a gente vai ver um monte de coisa, como se vocês viram os vídeos durante a semana, vocês vão ver que tem bastante coisa, mas nada do outro mundo, tá bem? Então, tudo ao alcance, né? Então, conjunto dos números reais. É o conjunto de todos os números, né? Grosseiramente falando, é o conjunto dos naturais, que é 0, 1, 2, etc., vai para o infinito. O dos inteiros, que são dos naturais, e mais os negativos, os naturais negativos. Os inteiros, basicamente, é esse. O conjunto dos racionais, que são os decimais, as dízimas, não importa como a dízima seja, as frações, não importa se tem sinal ou não, enfim. Conjunto dos racionais, conjunto tem frações. E os irracionais são as raízes não exatas, o pi, por exemplo, né? Mas raiz não exata. Assim, pensar em decimal com infinitas casas que não se repetem. Porque aqui tem infinitas casas nessa dízima, mas se repetem. Então, é racional. Aqui tem infinitas casas, mas se repete, 12 em 12. Racional. Agora, aqui não, é 1,41, etc. Vai trocando de número, nunca tem nada, não tem repetição. O irracional é isso. Tá bem, grosso modo, é um número que não vira fração. Vamos aí verificar qual o comportamento desses conjuntos, né? Quer dizer, então, como a gente já viu, o que vai acontecer aqui? Esse conjunto aqui, ele está aqui dentro, né? Porque os inteiros são os naturais e os naturais que são de menos. Então aqui, naturais e os inteiros. N de naturais e Z de... piada sem graça? Z inteiros. Ok? Bom, aí esse daqui está aqui dentro, né?
Isso a gente escreve assim, ó, quando eu quero. No começo demora a acostumar um pouquinho com a linguagem, né? Mas quando você tem escrito isso, né, você vai observar que o N, né, o N está contido em Z. Está contido em Z, está dentro. Quando você tem essa situação, você diz isso daqui, tá bem? Bom, se você tem essa situação, você tem isso aqui, como a gente acabou de dizer, né? Naturais estão contidos no conjunto dos inteiros. Ok? Vamos ver aqui. Mas os racionais são todos os números, né? Decimais exatos, decimais que são dízimas periódicas, tá bem? Os inteiros e os naturais. Então, os racionais juntam todos os números, exceto, né, as raízes não exatas, o pi, etc. e tal, né? Então, se tiver muito rápido, alguém quiser parar, perguntar, também pode usar o microfone aí e fazer. No chat eu não vejo, tá? Não estou conseguindo ver o chat, mas então, se conseguir usar o microfone, quando quiser tirar uma dúvida, fique à vontade. Os professores de matemática são famosos por ser meio acelerados, por tomar muito café de manhã e vai falando e não aguarda o feedback. Então, espero que estejam todos acompanhando, tá bem? Então, você tem aqui o conjunto dos reais e a junção desses todos aqui, e mais esses aqui. Então, o que são os reais? É a união, né, ou a reunião de racionais com racionais, tá ok? Vai ficando claro à medida que, com nomenclatura, né? Quando eu digo racionais aqui, ó, racionais, união com irracionais formam os reais. É como se eu fizesse um laço aqui e juntasse tudo isso. Os reais é a junção desses dois. Tá legal? E agora, quando eu tenho a intersecção são os números comuns aos racionais e aos irracionais. Tem alguma coisa comum aqui, ó? Não, né? Eles são completamente distintos, tá? Eles são disjuntos, então não tem nada em comum. Então a gente diz que os conjuntos racionais, intersecção com os racionais é vazio. Isso aqui é a representação do conjunto vazio. Beleza? Tá bem? De maneira mais resumida, eu posso dizer aqui em cima, olha, que os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais e, por sua vez, estão contidos nos reais. E a parte aqui, ó, irracionais estão contidos nos reais. Então, sempre você vai ter irracionais dentro dos reais e os racionais dentro dos reais. Dentro dos racionais tem os inteiros e, por sua vez, tem os naturais. Então, essa é a formação. A gente vai ver um exemplo numérico para não ficar só nessa conjunto. Esse símbolo é o conjunto dos naturais, que a gente já escreveu, é o 0, 1, 2, 3, infinitos. Z é o conjunto dos inteiros, que são os naturais, né? Os naturais, e os naturais com sinal de menos, os negativos. Beleza? Aonde a gente usa os naturais? Os naturais a gente usa em contagem, processos de contagem. Beleza? Os inteiros você não pode dizer que é contagem, mas se existe 10 graus, existe menos 10 graus, né? Então, ele vem um pouco para isso, pensando na física, como se tivesse graus positivos, graus negativos, tá? Racionais. Racionais é o seguinte, o melhor resumo de racionais, eles podem ser escritos sob a forma de fração. Como que é mesmo, professor? Os racionais podem ser escritos sob a forma de fração. Isso acontece com essa fração aqui, tá bem? Que é a mesma coisa que essa, e que é a mesma coisa que isso, que esse decimal, tá bem? Ou essa fração aqui, que é a mesma coisa que essa dízima, que pode ser escrita assim, de maneira exata, de maneira aproximada, quando você corta as outras casas, aí você não pode falar que é igual. Daqui para cá você fala que é aproximadamente igual, tá? Não importa, todos eles são racionais. Aqui é 5/3. É 1,6666.
Para economizar, você põe um traço em cima da repetição. Esse é um jeito de escrever a dízima. E quando você quer estar trabalhando com contas e está trabalhando de forma aproximada, né, você arredonda os outros 6 para 7, com uma casa decimal, beleza? Então, nomenclatura. Os racionais são sempre o número da forma P sobre Q. O Q nunca é zero, tá bem? É denominador, nunca é zero. O P é inteiro. E o Q pertence aos inteiros sem o zero. O asterisco aqui, ó, esse símbolozinho aqui quer dizer sem o zero. Então, Q sem o zero. Quando eu escrevo isso daqui, eu não precisaria nem escrever o Q diferente de zero, já pressuponho. Mas, no caso, eu estou escolhendo a gente redundar, tá bom? Alguma dúvida de racionais? Tranquilo? Alguém quer perguntar algo? Não estou vendo nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Fiquei em dúvida nessa última parte. Então, vamos lá. Normalmente é para ficar em dúvida aqui mesmo, viu? Os racionais, que tipo de número que é racional? Quando você tem uma melancia, você tem meia melancia, é o típico número racional, entendeu? Você tem 0,5, que você escreve, e os racionais, eles têm dois jeitos de escrever, como decimal ou como fração. Mas só são racionais quando os decimais viram fração. Mas tem decimal que não vira fração? Sim, tem decimal que não vira fração. Beleza? Logo mais a gente vai ver nos irracionais. Então, 2/5. Talvez a dúvida aqui é o seguinte, como faz esse processo, né? Por que 2/5 vira 4/10? Eu só se observar o seguinte, multiplica por 2 aqui, em cima multiplica por 2 aqui. Vai dar quanto? Vai dar 4 e vai dar 10. Tá ok? Quando você tem 4 dividido por 10, fazendo de maneira... Deixa eu fazer aqui com um tamanho melhor. Aqui, isso aí. Então, quando você tem 4 sobre 10, assim, ó, deste jeito, é como se a vírgula estivesse aqui, tá? Ó. É como se a vírgula estivesse... O número inteiro é como se a vírgula estivesse sempre aqui. Quando você quer eliminar isso daqui, você passa essa vírgula para cá e passa essa vírgula para cá. Então, você passa a ter 0, 4 e um embaixo. O embaixo, você sabe que não altera, né? No denominador, o embaixo não altera. Então, basicamente, esse é um dos processos. O outro processo seria só fazer a divisão, né? 2 dividido por 5. Eu não sou o melhor professor para ensinar a fazer divisão, né? Mas vamos tentar. Se não ficar claro, não tem problema. Então, aqui você tem 2. 2 dá para dividir por 5? Não, né? Não dá. Você tem que pegar mais um. Então, aqui é 2 unidades. 2 unidades. Não dá para dividir por 5. Então, você pega mais um número aqui e vai passar de 2 unidades, vai passar para 20 décimos. 20 décimos. Aí, sim, 20 dividido por 5 vai dar 4 décimos. Mas como escreve 4 décimos? Assim, 0,4. Tá ok? Então, esse é o outro jeito de passar. Você faz uma divisão na chave. Se alguém depois tiver alguma necessidade, explicação, como faz a divisão por chave, o algoritmo da divisão, a gente pode marcar um momento só para isso, tá bem? Bom, então tá isso. Voltando aqui, né, dízima, né, 1/3 é 0,3333, tá? Porque, nesse caso, o único jeito de você fazer isso é dividindo, né? Divide por 3. Quando aqui é um inteiro, dá para dividir por 3? Não, então dá 0, não dá para dividir. Então, você pega isso daqui, aí passou a ser décimos. Então, 10,3 vai dar 3 décimos. Está aqui na primeira casa. 3 vezes 3, 9. Aí sobra 1 e vai repetir. Aí você vai pegar mais um 0 aqui, que vai estar na casa do centésimo, e vai continuar aqui na casa do centésimo. Vai sobrar 1 e assim por diante, tá bem? Então dá 0, 3, 3, 3. As divisões, vocês têm que dar uma dedicada a mais, com calma depois, tá bem? Bom, aqui é a mesma coisa, tá?
Ah, precisa escrever o aproximado? Não, você não precisa escrever o aproximado. É quando você está fazendo conta, às vezes convém aproximar o resultado. Mas você não precisa aproximar. Tá bem? Tá? Quando a gente joga esse monte de 3 fora aqui, você pode escrever assim, aproximadamente 0,3. Não é a mesma coisa, é aproximadamente igual. Aqui é a mesma coisa. É como você tem 6, 6, 6, 6, 6, está muito mais perto do 7. Tá? Então, você arredonda isso daqui para 7. Ok? Bom, vamos ver. Aqui tem as divisões. Tem um método aqui para a gente, quando você, só para comentar rapidamente aqui, quando você tem uma dízima desse tipo, agora o caminho inverso, quando você tem aqui a dízima e quer descobrir a fração, a técnica vai ser essa, ó, chamar isso daqui de x, multiplicar por 10, aqui é 1, aqui passa a ser 10, multiplicar por 10 quer dizer que a vírgula pula uma casa para cá, então vai ficar 6, então você vai ter assim, você vai ter 6,66 pontinhos, e aqui você subtrai 0,66 pontinhos. Quando você faz essa conta, aqui vai dar 0 pontinhos, lógico, e aqui vai dar 6. Então, você passa a ter, fazendo essa conta aqui, esse resultado. Como você tem um 9 multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Tá? Como é 6 sobre 9, ambos dividem por 3, simplifica e fica 2 terços. Então, esse x aqui é a mesma coisa que 2 terços. Então, aqui é o caminho quando você tem a dízima e quer descobrir a fração. Tá ok? A gente pode dedicar mais tempo depois para isso, tá? É só para apresentar. E não ficar sem nenhuma explicação como uma coisa vira a outra, tá? Neste caso aqui, cadê meu mouse? Está aqui isso. Então, escreva sob a forma de fração irredutível. Irredutível quer dizer que não dá para simplificar mais. Você tem o 9, você tem infinitos 9, gente. Na prática, é 1. Tá ok? É muito estranho isso, mas para se acostumar, se você tem 0,99, a mesma coisa se você tivesse isso, 4,999 pontinhos, se aproxima isso, isso aqui fica igual a 5, não é nem aproximado, é igual a 5, infinitos, 9. Você arredonda, não é redondo, você escreve, pode escrever essa dízima, 999, infinitos 9, como se fosse o número 5. Não importa qual o número você tem, se tiver 1,999 infinitos, isso vira o 2. E a explicação é essa que nós demos agora há pouco. Tá ok? Então, olhando essa dízima aqui, ó, 0,333 já fizemos, né? Essa daqui. Já mostramos. E agora complica quando você tem um caso assim, ó. Quando você tem um caso assim. Mas o que você faz aqui, ó? Chama de x, tá bem? Chama de 10, quer dizer, a vírgula vem parar aqui. Mandou uma casa. Tá bem? Mas, ó, depois da vírgula aqui é 2, depois da vírgula aqui é 4. Não, você quer deixar depois da vírgula sempre igual. Então, multiplica por 10 de novo. Então, aqui virou 100, e aqui ficou 124, 4, 4. Então, esses dois aqui, ó, dá para você fazer conta com eles. Tá bem? Porque você tem aqui 124, 4, 4, 4 pontinhos. Aí você subtrai 12,444 pontinhos. Aí você faz a continha e vai dar 1.120. Vírgula embaixo de vírgula, sempre que vai dar 0, 0, 0, 0, infinitos. E você faz isso e vai dar... Beleza? Então, aqui dá 2 e aqui dá 1, 112. 130. Bom, ficou claro aí, gente? Como aqui é 30, mas tem uma vírgula, então é só 112. Ok, aqui ficou faltando. Aqui é 1.000. Ok, o que ele fez aqui? Você pode parar aqui. Eu escolhi o caminho de seguir mais em frente, mas você não precisa seguir em frente aqui como esse. Tá bem? No fim, você sempre chega nisso.
Quando você segue o caminho, fica 100, menos 10 vai dar 90, ao invés de dar 900. E esse menos esse vai dar 112, ao invés de dar 0. Tá? Então, o importante, o método é bastante simples, desde que você deixa depois da vírgula igual, sempre. Se você escolher, como eu escolhi aqui, escolher esses dois aqui, não tem problema nenhum. Ó. Você escolher este e este, só vai ficar maior, só vai ficar mais trabalhoso. Tá? Fica mais trabalhoso, mas ela fica com um zero a mais aqui, um zero a mais aqui, ó. Aí você simplifica. Fica isso, porque simplificando, porque quando você divide 45 por 6, dá 1 inteiro e 11,45 avos. Ok? É o 56 dividido por 45. Dá 1 inteiro menos 45, que dá 11. Então, dá 1 inteiro e 11, 1 inteiro, tá? Mais 11 sobre 45. Essa é a fração mista. Também a gente pode ver uma aula só para explicar a fração mista. Opa, solta travou o mouse, desculpa aí, gente. Ok, destravou. Ok. Bom, uma amostra de dízimas, tá ok? Ah, mas você pretende com isso considerar tudo aprendido? Não, né? Isso foi só uma apresentação, tá? Ninguém aprende dízimo instantaneamente desse jeito, apresentando assim. Mas é importante você saber que tem formas decoradas e formas algébricas. Nós escolhemos aqui fazer uma forma algébrica, que é fazer por contas. Tem formas decoradas, assim. Como aqui é uma repetição só, o decorado é 6 sobre 9. Você chega direto, sim, fazendo nenhuma conta, você decora a forma. Mas eu acho que não é um bom negócio. O método algébrico é sempre melhor. E aqui, quando a dízima é complicada, né, você sempre aumenta o trabalho aqui, mas o método algébrico sempre resolve, tá ok? Sempre dá certo. Beleza? E aqui tem a dificuldadezinha daqui ser uma fração, quando o maior aqui é maior, você divide, dá um inteiro, e 11,45 avos, que a gente chama de fração mista. Também vai ver com devida calma lá na frente, não precisa se preocupar. Irracionais. Irracionais. O que são os irracionais? Eu acho que a melhor coisa é a gente observar isso daqui. Ó. Não pode ser escrito sob a forma de fração. Isso que é importante. Não pode ser escrito sob forma de fração. Eles são decimais infinitos, tá bem? Como pi, e não pode ser escrito sob a forma de fração. Beleza? Ó, o pi. Eu parei aqui, mas isso continua, não se repete. O raiz de 2, parei aqui, mas não se repete, tá bem? Continua. O e, que isso é uma constante que vocês vão aprender lá na frente, é o número de Euler. Não se preocupe com isso. O importante é que você também é um decimal que não se repete. Beleza? É um decimal com infinitas casas, né? Mas não tem, né, dízima periódica. Dízimo é sempre uma fração, um pedacinho. Periódico quando tem repetição. Aqui não tem, ó, tem infinitas. Tá? Números, casas decimais, mas não tem repetição. Então, os racionais são esse tipo de número, tá ok? É raiz de 5. Bom, raiz de 5 por exemplo, racional, pertence aos irracionais. Mas pode dizer também que raiz de 5 pertence ao conjunto dos reais. É a mesma coisa. Ok? Todos esses aqui pertencem ao conjunto dos reais. Pertence ao conjunto dos reais. Pertence ao conjunto dos reais. Beleza? Colocando de um outro jeito, né? Como que formam esses números? Os números reais podem ser os naturais, os inteiros, os racionais, tá bem?
Esses formam uma coisa só, um bloco só. Agora, separado deles, tem os irracionais. Todos eles são chamados de reais. Ok? Então, só para relembrar, a intersecção dos irracionais com os racionais, a intersecção é vazia. E a união, a reunião dos dois conjuntos dão todos os reais. Todos os reais é a junção do vermelho com o azul aqui, dos racionais com os racionais. Beleza? Exemplos, só para a gente enxergar um exemplo. O 2 é natural? Sim, o 2 é natural. O inteiro, menos 5, é um exemplo. Né? O racionais, uma fração, um decimal, é racional. E uma raiz não exata, assim, ó, raiz de 5. Você nem precisa pensar o decimal. Por que eu escrevi o decimal? Porque estou em casa, tenho uma calculadora, eu consigo pôr quantas casas eu quero. Quando você não está com a calculadora na mão, você deixa simplesmente raiz de 5, ponto. Ok? Então, são os irracionais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Agora é o seguinte, alguém podia falar, professor, mas você pôs naturais, aqui você pôs naturais, você pôs raiz de 9, mas raiz de 9, raiz quadrada de 9 não é 3, gente? Raiz quadrada de 9 não é 3? Então, acabou. Raiz de 9 não tem problema, é 3, então é natural. Tá ok? Ah, professor, mas se é natural, é racional, lógico. Tá aqui dentro, ó. É vermelho, deixei com a mesma cor, tá? Inteiros, números negativos, por exemplo, número positivo, tanto faz. Se você quiser deixar positivo, não tem problema. Ou ainda racionais, né? Uma fração deste tipo vira 0,377. Alguém falar, professor, não lembro como eu faço isso virar decimal. É mais ou menos assim, olha, eu vou fazer assim, brevemente. Assim, 0, 0, 1. Ó, a vírgula está aqui quando o número é inteiro, tudo bem? Então, você vai contar uma, duas casas, vai passar para cá, uma, duas casas, vai passar para cá. Então, o seu número vai ficar 0,37 sobre 1, mas sobre 1 não muda nada, tá bem? Então, quando você tem a fração 5 sobre 1, é a mesma coisa que 5. Você tem isso daqui, 0,37 sobre 1, é a mesma coisa que 0,37. Você não precisa escrever o 1 embaixo. Então, e esse processo de andar com a vírgula, você anda duas em cima, duas embaixo. Pessoal, mas andar com a vírgula, qual é o significado matemático disso? É dividir por 100, ó. Quando eu divido esse por 100, dá 1. Quando eu divido esse por 100, dá 0,37. Ok? Em dinheiro, isso aqui seria 37 centavos, né? O jeito de falar isso aqui em dinheiro, né? Normalmente, quando não é dinheiro, a gente fala 37 centésimos. Beleza? Bom, aqui temos o π. O π é um irracional, como vocês lembram, né? Já apresentamos ele como irracional. E por que ele é irracional? Porque ele tem infinitos decimais e não se repete, tá bem? Ok? É como se eu pudesse dizer que é uma dízima não periódica, tá? Mas para não confundir, vamos chamar de infinitos decimais, né? Casas decimais sem repetição, sem período, tá? Sem dízima, tá? Que é periódica. Então, esses foram mais os exemplos. Vamos ver outro exemplo agora. Naturais. O zero é natural? Sim. Sim, o zero é natural. Você tem o zero natural, você tem o 7. Né? Ah, e se fosse menos 7, não tem problema nenhum. Ok? Aí, racionais. Pode ser esse decimal, 2/3, ou essa fração 2/3, ou seu correspondente decimal. Beleza? Alguém podia falar, professor, eu não sei fazer esse decimal aqui. Também não sei. Normalmente, quando você tem isso aqui, você trabalha só com, você escreve só a raiz cúbica de 4, e ponto. Você não se preocupa com o resultado dela. Tá ok? Se não tem, sem uma calculadora na mão, você não vai fazer esse resultado aqui também. Então, tá aí, ó, irracional, racionais. Todos esses podem ser chamados de racionais. Particularmente, pode ser chamado inteiro esse. O zero pode ser chamado de racional, mas particularmente pode ser chamado de
natural. Ok? Ou inteiro positivo, também é outro nome que chama. Mais exemplos. 27 menos 31, uma dízima periódica diferente aqui. O algarismo de Euler, que é eu brinco que ele é o novo pi, né? Esse é o decimal que vocês vão conhecer ele no ensino médio, né? Ele vai aparecer em logaritmo, vai aparecer em várias situações. Aparece na química, enfim. Esse é o algarismo de Euler e o resultado dele é 2,7, aproximando, tá? Mas ele tem infinitas casas decimais, por isso ele é irracional. Eu acho que com isso, com esses exemplos todos, ficou claro, né, gente, o que é racional. Todos esses aqui são racionais, beleza? Todos esses são racionais, todos que estão aqui. Beleza? Esse particularmente é inteiro e esse particularmente é natural. Próximo. Agora um contra-exemplo. O que é contra-exemplo? Contra-exemplo é aquele que não é número real, tá bem? O que não é número real? Raízes, índice, par. Então aqui é par, ó. Tá bem? De número negativo. Bom, quando você tem isso, não é real. E quando estuda isso? Bom, você vai estudar esses números complexos, tá? Então, não é agora que você vai ver isso daqui, tá bom? Então, só para não falar nada, que o que não é real, existe esses números que não são reais. Esses são casos, raiz índice par de negativo. Acabou, fim de papo. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Agora, vamos ver a reta real, tá bem? Vamos ver a reta real. Quando você tem uma reta real, a reta real você põe um zero aqui, tem uma origem. Você tem uma origem aqui, zero, né? Ó, zero. Você anda uma unidade para cá, menos um, duas unidades, menos três, quatro unidades, assim por diante. De unidade em unidade, ó, dois, três, quatro. Então, a reta real, basicamente, mas só tem os inteiros? Não, tem todos os números que estão aqui na reta real. A reta real é a junção dos racionais, é a junção dos racionais com os irracionais. Então, tudo aparece nela. O inteiro, um, está aqui, ó. Um. Os 5 terços, 1,6. 1,6. Tá? Para você escrever 1,6 aqui, aqui no meio seria 1,5, um pouquinho para cá, 1,6. Então, você pode escrever aqui assim, ó. Você pode ampliar o intervalo de 1 até 2, ó, de 1 até 2. Ampliei o intervalo, pus uma lentinha aqui, e aí você tem andando de 0,2 em 0,2, 2 décimos, 2 décimos. Então, você tem 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, tá bem? E esse número aqui, os 5 terços, ele é 1,6, aproximadamente 1,7, ele está aqui no meio, ó. Ele está aqui no meio, beleza? Está entre 1,6 e 1,8. Você tem o menos 2 sétimos. Menos 2 sétimos é 0, é praticamente 0,3, 285. Então, onde vai aparecer esse número aqui, ó, menos 2 sétimos? Então, que você tem o 0, aí você tem o menos 2 sétimos. Então, 0, é como se tivesse dividido esse pedaço aqui em 10 risquinhos, você pegasse um terceiro risquinho aqui, tá? Então, você passa a ter por aqui o menos 2 sétimos. Beleza? E o pi? Bom, o pi é 3, alguma coisa. Então, o pi, depois do 3, um pouquinho. Aqui está o 3. O pi é um pouquinho depois do 3, tá? Na reta. E o raiz de 2? Raiz de 2 é 1,4, mas um pouquinho para frente, entendeu? Então, seria 1,4. Raiz de 2 quase aqui no 1,5, perto do 1,5. Raiz de 3, 1,7, um pouquinho depois do 1,5. O 0,333, ou 1 terço. 1 terço é 0,3. Então, de modo positivo, é como se você dividisse esse pedaço aqui, ó. Você dividisse esse pedaço aqui, esse intervalo. Vamos apagar tudo isso aqui. Você dividisse o de 0 a 1.
O 0,1 se divide em 3 partes iguais, 1, 2, 3, e 1/3 está aqui, ó. 1/3 está no primeiro skin, se divide em 3 partes iguais aqui, e pega o primeiro, 1/3. Então, isso daí você se acostuma. Se você pensa isso em decimal, é 0,3. Então, é como se, quando em decimal, você pega como dividir isso em 10 e pegasse o terceiro risquinho, aproximadamente, tá bom? Aproximadamente. 13/5, 2,6. Onde você põe o 12,6? Aqui, ó. Um pouquinho para cada metade, ó. 13/5. A fração, você sabe, pode escrever assim e pode escrever assim também, tá? Você pode escrever a fração dos dois jeitos, tanto faz, tá? Numerador, denominador, numerador, denominador. É legítimo os dois jeitos de escrever. Então, para localizar, você tem que ter sempre esse esforço de, quando tiver tudo muito espremido, você imagina, amplia o espaço, né? Ó. Eu ampliei de 2/10 em 2/10 aqui, ó. O 1 está aqui, o 2 está aqui. E aí você pega 1,4, o raiz de 2 é um pouquinho, depois 1,4. E assim por diante, tá ok? Bom, então, só para comentar. Agora vamos ver intervalos reais. Aqui é um pouco de linguagem, então a gente vai fazer isso aqui com bastante calma, bem devagar, para entender o que são intervalos da reta, tá? Então, o que é um intervalo da reta? É qualquer conjunto infinito de números que tem extremidades, né? Por exemplo, aqui você tem o número -5 e -3. Você tem essas duas extremidades. Então, você tem vários jeitos de pegar os números que estão aqui dentro. Pegar todos e mais as extremidades, quando você tem assim. Todos menos as extremidades. Dá para perceber que aqui a bolinha, a extremidade está aberta. É uma bolinha vazia. Aqui a bolinha é cheia. Então, essa é a diferença. Quando é cheia, quer dizer o quê? Que todos fazem parte do intervalo. Quando é vazio, quer dizer que a extremidade não faz parte do intervalo. Você tem um intervalo aqui no qual a extremidade não faz parte. E aqui você tem um intervalo misto. Você tem que uma extremidade faz parte e a outra extremidade não faz parte. Beleza? Agora, quando a gente... Então, essa é a ideia. Então, esse intervalo aqui, ó, todos eles têm em comum, são todos os números entre -5 e -3. Tá legal? Todos entre -5 e -3. Neste caso, a gente escreve assim, ó, com desigualdade. Esse número, ele é menor, porque essa reta cresce para lá, né? Ela cresce para cá. Ela está crescendo para cá. Então, nesse caso daqui para cá, esse número é menor do que esse. Então, você escreve menor. Menor. E o igual, porque a bolinha é fechada, porque a extremidade faz parte. Então, toda vez que você tem na reta assim, o sinal que entra aqui entre esses é assim, o sinal de menor. Tá bem? Que 3 é menor que 4, 4 é menor que 5, e assim por diante, tá? E nesse caso, x, quem que é o x? X é qualquer número aqui dentro, ó. X é qualquer número aqui dentro, é uma representação para qualquer número aqui dentro desse intervalo. Ah, pessoal, mas pode ser a ponta? Pode, porque está fechada. Também o x pode coincidir com -5 e pode coincidir com -3. Beleza? Então, essa é a ideia do intervalo. Intervalo de todos os números entre -5 e -3, inclusos as extremidades, inclusive -5 e -3. Uma representação com notação de intervalo, essa daqui, ó. Você pode representar isso deste jeito. Assim, ó, bolinha fechada, assim, bolinha fechada, e aqui você põe as extremidades, -5 e -3. Então, esse é um jeito de representar. O outro jeito é facinho, né? É o mesmo que a gente comentou aqui, só que a gente escreve que x é um número real, tá bem? Sempre vai ser um número real quando você estiver no intervalo da reta. Então, isso daqui sempre vai ser um número real. X pertence a R, ou seja, x é um número real entre -5 e 3, podendo ser -3, podendo ser -5.
Esse intervalo está claro para vocês? Quando a gente resolve equação, inequação, essas coisas acabam sendo importante quando você está resolvendo inequações principalmente, tá? Então, um intervalo, nesse caso, que a gente chama de intervalo fechado, é que é o intervalo aberto nas extremidades, ó. Aberto porque é o seguinte, não faz parte da extremidade. Quando não faz parte, não tem o igual, ó. E o símbolo aqui é virado. O símbolo aqui é virado. Ok? Então, o colchete aqui, quando é fechado, é para dentro, e quando é aberto, ele é virado para fora. Quer dizer, essa extremidade não está sendo abraçada no intervalo, e nem esta. Ok? Não abraça. Então, essa extremidade não está sendo abraçada no intervalo. Então, basicamente é isso. E aqui é um outro jeito de escrever, mais longo do que esse, tá? Só para ficar claro, deixar claro que o x é real. Beleza? Mas, normalmente, essa escrita aqui já é o suficiente. Então, o 5 é menor que x, que é menor que 3. Quer dizer, o x é qualquer número aqui dentro, ó. Qualquer número aqui dentro. Porque esse número é menor que esse, que é menor que esse. E o x está aqui dentro, ó. O x é qualquer número aí. Bom, vamos... E agora o intervalo que a gente chama de misto. Misto porque ele é fechado de um lado ou aberto de outro, tá? Então, ele é fechado à esquerda e aberto à direita. O fechado quer dizer que tem um sinalzinho de igual, ó. Bolinha fechada, sinalzinho de igual. Bolinha fechada, sinalzinho de igual, e o colchete é desse jeito, tá abraçando o número, tá? Aqui é aberto, não tem o igual, e o colchete não abraça o número, tá ok? Aqui é a mesma coisa. Então, de intervalo da reta, eu acho que isso dá uma boa revisada, né? Vocês chegaram a dar uma olhada na aula que foi colocada para vocês darem uma passeada, mas isso é linguagem. Linguagem é uma coisa que você demora a acostumar, entendeu? Então, vocês estão tendo... É como se vocês tivessem no mesmo dia 10 aulas de inglês, você não vai assimilar tudo. Então, essas coisas, às vezes, se é a primeira vez que você está vendo, você vai achar um pouco difícil, um pouco estranho, né? Você vai demorar a acostumar, mas é só acostumar. Não tem nenhuma ideia fenomenal por trás, ó. Bolinha fechada tem igual. Bolinha fechada tem igual. Bolinha aberta não tem igual. Tá bem? Bolinha fechada tem igual. E no colchete aqui, ó, quando a bolinha é fechada, o colchete é fechado. Ó. Quando a bolinha é aberta, o colchete é aberto. Não abraça o número. Ok? Fechado abraça o número. Aberto não abraça o número. O que significa aberto? Aberto quer dizer que menos 3 não faz parte desse intervalo. Ok? Então, se você chamar esse daqui de A, esse de B e esse de C, então você vai dizer que é o seguinte, ó, que o menos 5 pertence a A, a extremidade pertence a A. E o menos 3 pertence a A. Aqui você vai dizer menos 5 não pertence a A, e o menos 3 não pertence a A. Ok? Aqui, esse caso é fechado. Então, menos 5 pertence a A, e o menos 3 é aberto. Quer dizer que não pertence a. Esse pertence é como se está dentro ou não está dentro, entendeu? Então, esse valor aqui não está nesse conjunto. A gente chama conjunto, mas na verdade é um subconjunto da reta, tá? Então, os intervalos são sempre subconjuntos da reta. Ficou claro isso? Hein? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa de intervalo? Não? Então, ok. Então, vamos em frente aqui. Intervalos que entram ao infinito. Tá? Ó. O que a gente já aprendeu? Que essa extremidade não pertence ao intervalo. Tá? Ó. Se a gente chamar, vamos chamar aqui isso daqui de A,
a gente observa, então, que o menos 3 não está em A. Ok? Mas daí para frente, todos estão. Todos, sem exceção. Ok? Então, do menos 3, exceto menos 3, todos para frente, maiores, estão. Tá bem? Escrever todos maiores, você escreve desse jeito, assim, ó, x maior que 3. Tudo que está desse lado aqui é maior. Ó. Você acompanha a reta tem essa flechinha aqui, ó. Daqui para lá é sempre maior, e o contrário é sempre menor, tá bem? Então, esse x que está aqui, ó, esse x, um x que está em um ponto qualquer, esse x, ele é maior do que 3. Menos 3, melhor. Ah, professor, mas se o menos 3 está aqui, você não podia dizer que se o x estiver aqui, ó, e o menos 3 aqui, você não pode dizer que o menos 3 é menor que x? Pode dizer isto. É a mesma coisa que dizer isso, ó. Voltando. Então, quando você tem algo desse tipo, assim, o x pode estar em qualquer lugar aqui, é que você tem o menos 3, ó. E o x pode estar em qualquer lugar. Escolhe um lugar qualquer aqui, x. Um lugar, aqui tem um x. X. Então, você tem o menos 3 aqui, ele vem antes do x, então ele é desse jeito. Mas se escrever isso, menos 3 menor que x, é a mesma coisa que escrever isso, ó. E é mais normal a gente pôr o x, a incógnita sempre desse lado. Ok? O importante é que você pode ver que está apontando para o menos 3, ó, apontando para o menos 3. Isso não muda. Aqui você fala menos 3 é menor que x, e aqui você lê x é maior que menos 3. Bom, ou alguma dificuldade aqui? Tem? Deixa eu ver se tem. Tranquilo até agora, o Gabriel falou, beleza? Ótimo. Agora é o seguinte, olha que interessante, um outro jeito de pensar aqui, vamos limpar aqui, vamos pôr esse B. Olhando para esse intervalo B aqui, ó, o que eu posso dizer olhando para ele? O 4 faz parte ou não faz parte de B? Não, tá bolinha aberta, então você diz que o 4 não faz parte de B. Morreu. Então aqui o 4 não faz parte de B. Ok? Se você tem, então aqui o 4, se você tem um X desse lado aqui, em qualquer lugar, não importa onde esteja o X está aqui, ó. Qualquer lugar, à direita do 4, você diz que X é menor do que 4. E aqui já está escrito certo, né? X é menor que 4. Beleza? Por quê? Porque o X é qualquer número que tem aqui. Ah, o X podia estar aqui? Podia, lógico. X menor que 4. Sim, podia. Esse intervalo, o X, quer dizer que ele pode ser qualquer um desses valores à esquerda de 4. Pode ser o 4x? Não. Tá bem? O x não pode ser 4. Tá bem? Nesse caso, você diz que o x não é diferente de 4. Ó. Diferente de 4. Ele não pode ser 4. Beleza? O x é menor que menos 4. Menor quer dizer isso. Menor. 4 não faz parte do jogo. Beleza? Então, eu digo que o 4 não está no intervalo, então x não pode ser 4. Bom, olhando para esse outro intervalo aqui, chamado de C, esse. Quando eu olho esse daqui, é um intervalo fechado, né, à direita e aberto no infinito, né? Quer dizer, tem todos os valores à esquerda dele. Então, você diz, neste caso, que o 1 pertence ao C. Se você quiser chamar C aqui para ficar mais diferentinho, 1 pertence a C. O X pode ser 1, pode ser 1, X pode ser 1 ou qualquer outro menor, tá? Isso pode ser 1 ou pode ser menor que 1. Isso daqui quer dizer x menor ou igual a 1. Então, x pode ser 1 ou menor que 1. Isso quer dizer esse símbolo. Eu pergunto para vocês, está tranquilo?
Ok, bom, como vocês perceberam, né, eu fiz um sintetizado do que está no vídeo da professora, né, para a gente poder acelerar. E por isso que é importante ter visto a aula da professora que foi disponibilizado, porque quando eu falo aqui, você tem a oportunidade de tirar as últimas dúvidas que sobraram, né? Intervalo, união, vamos ver, o que vem a ser união? Esse U é união de intervalos, ó. Esse U, esse símbolo aqui é símbolo de união. Alguns também chamam de reunião, tá? União, U de união. Então, A, união B. Como que se comporta o A, união B? O A é esse, ó, só para a gente, de novo, explicar quem é o A. O A é todos que estão à direita de -3. E o B, todos que estão à esquerda de 4. Tá bem? As extremidades estão fazendo parte? Nos dois casos? Não, ó. As extremidades não estão fazendo parte. Por quê? Porque é aberta, tá bem? Não faz parte, ó. E, sabe, professor, mas eu posso ver isso aqui na reta, posso ver esse símbolo, ó, a extremidade não faz parte. E o sinal de maior é outro jeito de dizer que a extremidade não faz parte. Quando a extremidade faz parte, aqui teria igual. E aqui seria fechado, tá bem? Seria virado para o outro lado. Beleza? Bom, o B, a mesma coisa. O 4 não faz parte, ó. Ok? Então, é aberto no 4 aqui, ó. É virado, não abraça. O colchete não abraça o 4, porque o 4 não entra no intervalo. São todos os números abaixo de 4. 3,99. Beleza, serve. 3,7 serve. Tá bem? -10 serve, serve. Ok. Bom, quem não serve é o 4, ponto. E o 5, pior ainda, né? Tudo bem? Então, aqui você tem o A e o B. Eu pergunto para vocês se o A e o B, o desenho deles, as uma, duas, três representações deles, ficou claro que são 3 jeitos que eu tenho de representar, ó, graficamente, tá bem? Com colchete e com desigualdade. São 3 jeitos que eu tenho de representar um intervalo. Então, o intervalo pode ser representado graficamente assim, com colchete assim, e com desigualdade assim. São 3 jeitos de escrever a mesma coisa. Se eu escrever só um deles, não mudava nada, tá bem? Ok? O B é a mesma coisa, ó. Esse desenho, o desenho do B é esse. Se você não quer desenhar, você pode escrever só isso. Se você não quiser escrever isso, você pode escrever isso. Então, esse é o B. Agora, a pergunta é, como que faz a união? A união. A união, você vai juntar esses dois, assim, ó, num só. Você vai observar o seguinte, você junta todos num só. Então, é como se tivesse assim, ó, esse, e aqui é o 3. Ó, você note que eu estou sempre na direção do 3, certo? E aqui do 4. E o outro é assim, ó, aberto aqui. Quando você junta esses dois, o que acontece? Aqui era aberto por causa do A, mas o B fecha ele. Então, isso daqui fecha. Aqui era aberto por causa do B, mas o A fecha ele. Então, na prática, são todos os números aqui dentro. Então, nesse caso, quando você junta A e B, nesse caso, deu o conjunto dos números reais. Você pode escrever assim e pode escrever assim. Opa. Menos infinito a mais infinito. Ok? Mas para que escrever desse jeito complicado se você pode simplesmente escrever assim? Então, juntou tudo. Alguém poderia perguntar, mas essa bolinha é fechada? Não, aqui estava aberta. A outra, o de baixo, né, o B fechou esse 3 aqui, ó. E aqui, o 4 estava aberto, mas o A fechou ele. Então, você juntou todos os números, todos os conjuntos, tá bem? Beleza? Então, tá aqui, você tem essa situação que
São todos os números da reta, todos. Virou a reta real, na prática. Tranquila a união? Tranquilo? Então, agora, intersecção. Intersecção é aquilo que é comum. 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 Aquilo que está nos dois, ok? Aquilo que está nos dois. Então, vamos ver lá. Então, você tem aqui o conjunto A, vamos ver o A. Aqui você tem o conjunto B. E o que está nos dois, hein, gente? O que vocês enxergam que esteja nos dois? Pensa, intersecção é aquilo que é comum, o que está nos dois. Dá uma olhada aqui, ó. Esse pedaço está nos dois? Não. Esse pedaço aqui está nos dois? Não. Mas esse pedaço aqui do meio está nos dois, ó. Então, o que está nos dois? Isso está nos dois, ó. De -3 até 4. Aí você podia falar, professor, mas aqui está na união, esse daqui fechou esse, mas agora é intersecção. Intersecção é só o que está nos dois. Então, o 4 não está aqui, então na resposta ele não estará. É o que está nos dois. O -3 não está aqui, então na resposta não estará. Então são todos os valores entre -3 e 4. Esse é o x no meio, representando qualquer um desses valores aqui, é o x. Tá legal? E o 4 positivo e o -3, as extremidades estão fora. Então, a intersecção, nesse caso, como seria a resposta? Uma resposta seria essa, ó. Seria aberto no -3 e aberto no 4. Opa. Ok? Tudo bem? Vocês vão ver, eventualmente, só um comentário aqui. Dá uma parada. Um comentário. Às vezes vocês vão ver esse escrito assim, ó. Ah, professor, isso é para ordenado. Não, às vezes, quando você está em intervalo, é comum você usar isso para aberto. Aberto é comum você usar esse daqui, ok? Mas isso é só um comentário, só para vocês, primeira vez que vocês olharam o intervalo, assim, às vezes isso daqui é trocado por parênteses. Parênteses quer dizer aberto, tá? Mas o material que a gente está usando, tá usando essa convenção, mas é comum vocês verem livro, outros materiais que põem parênteses, tá? Ok? Intersecção. Bom, agora, dá uma olhada esse daqui. Já ficou mais complicadinho aqui, ó. Dá uma olhada. O A é esse, continua igual. E o B agora mudou. O B passou a ter um buraco aqui, né? O B passou a ter um buraco. O B passou a ter um buraco, ó. Professor, então aqui está errado, né? Está errado aqui, ó. Aqui. Isso. Então você tem escrito isso. Então você tem menores ou iguais a 1 ou... Ah, mas existe? Lógico que existe, né? Existe desse jeito, ó. Então, você... Nossa, perdi, achei aqui. Então, você tem esse intervalo aqui, ó, x menor que 1, que é esse trecho aqui, ó, menor ou igual, que é fechado, e aqui maior ou igual. Maior ou igual. Beleza? E quando você quer juntar os dois num só, você diz ou. Isto ou aquilo, tá? Você não diz isto é aquilo. Você diz isto ou aquilo, quando você junta em matemática, tá? Quando você reúne, você usa o ou. Você une essas duas coisas, você usa o ou. Tá bem? Bom, então, nesse caso, você está juntando esse intervalo A, ok? Está bem escrito A, confere aí, às vezes tem erro no desenho.
Tá? O estagiário faz coisa errada também, a gente pede para fazer, às vezes não fica do jeito que pediu. E aqui, ó, tá certinho, é o -1, e aqui tá certinho, maior que 4. Quando você junta, o que é intersecção mesmo? Só para a gente relembrar, é tudo que é comum. Repetindo, tudo que é comum. Olhando aqui, é comum esse trecho? Não. Esse trecho aqui é comum? Não, não está no outro. Esse trecho é comum? Opa, aqui sim, esse é comum, ó. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui não tem nada em comum, então não entra. Aqui, ó, começando aqui, ó. Vamos lá, devagarzinho, devagarzinho. É comum essa extremidade? Esse daqui faz parte, ó. Nesse aqui, o -3 pertence a B. Mas o -3 aqui não pertence a A. Não pertence a A. Ok? Então, o -3 não estará na resposta. Então, ok? Então, aqui você tem o -3. O -3 não vai estar na intersecção. Beleza? Porque para estar na resposta, ele teria que estar nos dois. Agora, esse meio aqui, esse meio está nos dois? Tá. Esse meio está nos dois, vai na resposta. E agora, perguntando assim, esse 1 aqui, esse 1 está no B. E esse 1 aqui também está no A. Então, ele está na resposta. Ó. Então, ele está na resposta. Acabou, professor? Não, lógico que não. Falta esse pedaço aqui, né? Ó. Aqui, o 4. O 4 não está no B. Mas o 4 está no A. Então, na resposta, ele não estará, porque tem que estar nos dois. Então, daí para frente, todos estão nos dois. Tá legal? Então, essa é a resposta. Daqui para frente, todos estão nos dois. Ah, professor, mas a resposta deu parecida com o B. É, parecido, não deu igual, né, gente? Então, aqui, respondendo com desigualdade, você põe X aqui no meio e faz assim, ó. Alguma dúvida? Bolinha fechada igual? Tá bem? Toda vez que o X está entre, é desse jeito, é menor, menor. Bolinha fechada ganha igual. Então, QI aqui, bom, o X está aqui, né? O X está aqui, e aqui está o 4. Só que você não escreve assim, você escreve X maior que 4. E como que responde isso? Você põe um ou aqui, ó. Ou, beleza? Então a resposta seria essa daqui. Você escreve, pode escrever desse jeito, assim, bonitinho, ó. Né? Você escreve e você dá esta resposta, deste jeito. Estou pulando esse monte de coisa, que o foco mesmo que a gente tem que estar é sempre aqui dentro. Né? Esse é o foco importante. Tá? O resto é sempre X pertence a R entre chaves. Acabou, fim de papo, não muda nada. Beleza? Então, aqui nós temos o que a gente chama de... Alguém podia perguntar, né? Ah, professor, mas... E como que eu escrevo isso com notação de intervalo? Vamos fazer isso, gente? Com notação de intervalo seria essa, assim. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo subir isso. Como seria com notação de intervalo esse daqui, ó? Aqui seria aberto no -3, vírgula, fechado no 1. Ou, quer dizer, união. A pessoa, mas a intersecção de um resultado com união é o jeito de representar, né? A gente não tem culpa. Essa é a resposta. Então, aqui é aberto no 4 e vai ter mais infinito. Se não quiser pôr mais, não tem problema. Tá ok? Então, aqui você tem a representação do A intersecção B.
usando notação de intervalo, né? Aqui usando desigualdade. É a mesma coisa, tá? Então, toda vez que você tiver um ou, se tiver dois pedaços e os dois fazem parte da resposta, se diz que o x está aqui ou aqui. O x nunca pode estar aqui e aqui. Vocês perceberam a diferença do ou e do e? O x está nesse intervalo ou neste. Ele não está nos dois. Tá ok? É como se tivesse aqui estão os palmeirenses e aqui estão os corintianos. Na torcida brasileira, junto os palmeirenses ou corintianos, tanto faz. Tá ok? Mas você não pode dizer que tem corintiano que é palmeirense, palmeirense que é corintiano. Isso não existe. Tá bem? Então, por isso que a gente usa ou. Ou é corintiano ou é palmeirense. Tá? Mas os dois fazem parte da torcida brasileira aqui que a gente está usando para exemplificar. Bom, pergunto para vocês, algum problema? Tranquilo? Ok, bom. Aqui, deixa eu ver, um minuto só que eu estou aqui com uma coisa, já dou continuação para a aula já. Ok. Aí. Bom, então de intersecção de intervalos, foi isso, né? Que não está mudando aqui. Travou aqui o meu computador, a gente, vocês acreditam? Quero mudar o slide, não muda. Agora mudou. Agora, um comentário aqui importante é o seguinte. Olha, quando eu tenho esse intervalo ó, de 0 a 1, tá bem? Intervalo de 0 a 1. Essa é uma questão que é muito explorada em vestibular, todos em geral. Assim, você tem número de 0 a 1. Quando você faz ao quadrado, a resposta vai ser maior ou menor? E quando você faz raiz, a resposta vai ser maior ou menor? Então, isso é uma coisa que dá bastante... dá pano para manga, tá? Vamos só comentar aqui. Você imagina que x é igual a 3. Se você fizer ao quadrado, x ao quadrado é igual a 9. Não é isso? Então, cresceu, não é isso? Você estava aqui no 3, você estava no 3 e veio parar aqui no 4, 5, 6, 7. Chegou aqui no 9. Cresceu. Tá bem? Agora, se você faz isso com o meio, x igual a 0,5. Você faz isso com o meio, o que vocês acham que acontece, gente? Aumenta ou diminui? Eu vou deixar vocês fazer a conta, porque a nossa aula está acabando, eu vou esperar vocês pensar um pouquinho, vocês já estão ficando cansados, se eu der mais uma resposta, sem deixar vocês pensar um pouco, vocês vão querer me lixar, né? Me trucidar, tá? Então, quando eu faço isso ao quadrado, quanto que vocês acham que dá? E a pergunta é entre o 0 e 5 e o 0,5 ao quadrado, o sinal que entra aqui é o maior ou é o menor? Qual que vocês acham? Então, pensa um pouquinho, faz a conta, rabisca aí, pega um papelzinho, rabisca, né? Ah, professor, eu estou com preguiça de fazer a conta. Então, pega o celular e faz a conta no celular. Né? Pega a calculadora, faz a conta na calculadora. E deixa eu ver se alguém já respondeu. Maior, alguém já deu a resposta que é maior.
Gente, deixa eu perguntar. Vocês acham que 0,5 ao quadrado é maior que 0,5? Pois é. A impressão é essa, né, gente? Quando a gente fez o 9, o 3 ao quadrado, e o 3 ao quadrado e o 3, o resultado deu maior, não é isso? Porque 3 ao quadrado é 9, 9 maior que 3, beleza, tá certo. Agora, isso não acontece aqui, ó. Como assim, professor? O quadrado não sempre aumenta? Bom, depende, você tem que sempre estar ligado, isso é uma coisa importante. Quando você está entre 0 e 1, o comportamento é diferente, tá ok? Então, vamos fazer a conta devagarzinho, bem pausada, tá? Porque parece que alguém colocou aí. Então, quando eu tenho 0,5 ao quadrado, é 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2? 1, 2. Tá? A vírgula vem para aqui, ó. Então, 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,25. Tá bem? E 0,5 sem quadrado é a mesma coisa que 0,50. Então, quem ganha, gente? O contrário, vocês perceberam? Então, isso é uma coisa que é muito importante. Se você faz raciocínio para número maior que 1, seu raciocínio está certo. O quadrado é sempre maior, beleza, mas tem que ser maior que 1, o x. Se o x estiver entre 0 e 1, o quadrado é menor. Isso que é importante. Toda essa conversa nossa foi para a gente falar isso. Então, quando você tem um quadrado de número entre 0 e 1, ele diminui. Tá claro isso, gente? Tá claro? Pergunto para vocês, beleza? Ficou? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, com isso aqui, a gente vai encerrando devagarzinho a aula, tá ok? Último assunto para vocês ficarem felizes, é um sábado, né? Para não ir para casa sem nenhuma dúvida. A professora explicou tudo, entendi tudo. Não, vamos deixar alguma coisa com alguma duvidazinha, né? O módulo de um número real x, a gente representa assim, desse jeito, ok? O x é sempre um número real, tá? E eu leio esse sinal assim, eu leio assim, lê-se como módulo de x ou valor absoluto de x, ok? Quando o x é positivo ou zero, o resultado é o próprio. Quando ele é negativo, o resultado, quando o x aqui dentro é negativo, ele sai daqui de dentro com sinal de menos, porque negativo com negativo vai ficar positivo. Pessoal, como assim? Ó, se esse daqui está negativo, e você põe um sinal de menos dentro do lado dele, menos com menos vira mais. Então, módulo é sempre um valor positivo, ponto, resultado básico. Tá? Então, você pode dizer o seguinte, módulo de x é um número não negativo. O que quer dizer não negativo? É a mesma coisa que escrever assim, ó, maior ou igual a zero. Sempre, 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 sempre. Ok? E algumas pessoas estressam, porque é o seguinte, como algo pode ser positivo se aqui tem o sinal de menos? Esse sinal de menos está invertendo esse x que é negativo. Então, ele, tá vendo aqui, ó? Tem um sinalzinho lá dentro, embutido, bem pequenininho, que você não está vendo. Como que tem? Está escrito aqui, ó. X menor que zero, quer dizer, está falando que é negativo. Se o x é negativo, você põe um outro negativo aqui, o negativo do x negativo é positivo. Então, o módulo de x é sempre um número não negativo. Fazer um exemplo numérico. Então, quando você tem módulo de menos 1, é 1. Módulo de 1 é 1. É como se você pensasse na distância, tá bem? A distância é igual do zero. Então, módulo é como se fosse a distância, do zero até o número, tá? Então, a distância é sempre positiva, tá? No máximo, na pior das hipóteses, a distância é zero. E quando, módulo de 2, ó. Módulo 2 mais menos 2 também é 2, ó. Porque daqui até o menos 2, você tem 2 unidades. Daqui até o 2 tem... Ok, aqui... 1, esse 2 está no lugar certo. Esse 2 aqui que não está no lugar certo. Aqui lá, vida, hein, gente? 1,
Ah, tá. Muito bem. A escala não tá boa, não, tá? Não tem problema. Vamos deixar assim mesmo, que fazer um desenho de novo agora, só para o campeonato vai ficar ruim. A escala não tá boa. Mas não tem problema. Então, ficou claro o que é módulo? Agora, de outro modo, se aqui dentro você não sabe quem é e lá fora é 1, quer dizer que lá dentro pode ser -1 ou 1. Sim, isso é uma equação clássica de módulo. Aqui é a mesma coisa. Se aqui fora é 2, aqui dentro pode ser mais ou menos 2. Com 5, a mesma coisa. Agora, eu vou querer que vocês arrasem aqui, ó. Vai lá. E aí eu prometo que é a última coisa que a gente faz. Vai lá, me responde quanto que é isso daqui. E a gente encerra a aula aqui, gente. Encerra a aula acertando. Módulo de -5. Quanto vocês acham que dá? Professor, é a distância, é 5. Módulo de 5 é 5. Módulo de -10 é 10. Módulo de 10 é 10. Quando eu tenho aqui módulo de x igual a 5, quer dizer que o nosso x pode ser -5 igual, ou pode ser 5. E aqui é a mesma coisa, o nosso x pode ser 10 negativo ou 10 positivo. Beleza? E para fechar, fica esses exercícios para casa. E aí, aqui tem só uma coisinha para dar dor de cabeça. Tá? Mas já vou deixar resolvido isso aqui. Existe módulo de x igual a -3? Não. Existe x. Por quê? Porque não tem nada que possa dar negativo. O módulo é sempre positivo. Tá ok? Então, se você quisesse dar um conjunto de solução para essa equação aqui, seria vazio. Esse daqui, mais ou menos zero, é só o zero a resposta. E esse daqui vocês vão -3 ou x igual a 3. E por hoje é só. Beleza? Um bom sábado para vocês. Boa aula. Que vocês tenham um dia puxado. Mas quem quer fazer nem é isso, né, gente? Quem quer fazer nem é lutador. Tá pegando firme. Espero que todo mundo no ano que vem na UFABC ou numa pública. Bye, bye. Bom sábado.